Ano 1656 do calendário antediluviano. A Terra atingiu um ponto de ruptura sistêmica que nenhum analista da época poderia prever. O que os registros antigos descrevem como uma era de gigantes, os Nefilim, e de tirania absoluta, era, na verdade, o colapso moral e estrutural de uma civilização que havia transformado a violência em entretenimento e a injustiça na base de sua economia. O algoritmo da humanidade havia entrado em um loop de autodestruição, onde a empatia era um erro de sistema e a corrupção era o protocolo padrão. No epicentro dessa crise global, um homem chamado Noé, filho de Lameque, recebe uma transmissão direta da consciência divina. Não foi um conselho ou uma sugestão filosófica, mas um ultimato técnico. O decreto era o reset total da biosfera através de um cataclismo hídrico sem precedentes, um hard reset que varreria o cache da existência terrena. As especificações técnicas entregues a Noé desafiavam toda a lógica da engenharia naval da época. A ordem era projetar um cofre flutuante colossal de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas contemporâneas, Noé estava erguendo uma estrutura de 133 metros de extensão por 22 metros de largura, o equivalente a um moderno cargueiro de médio porte, mas com a robustez de um bunker. O material exigido foi a madeira de gofer, uma fibra resinada de altíssima densidade, selecionada por sua capacidade de resistir à pressão hidrostática extrema e à corrosão salina de um oceano global em fúria. Para garantir a estanqueidade absoluta, Noé utilizou betume mineral, um piche viscoso derivado de afloramentos de petróleo bruto, aplicado em tripla camada por dentro e por fora de cada junta, transformando a madeira em uma couraça impermeável. Por mais de meio século, o canteiro de obras tornou-se o maior monumento ao escárnio na história da humanidade. Enquanto Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, moviam toneladas de toras e ferviam caldeirões de piche sob um sol escaldante, a sociedade ao redor intensificava sua marcha rumo à decadência. O projeto era ridicularizado nos centros urbanos como o delírio paranoico de um patriarca isolado. Noé, porém, não construía apenas um barco. Ele selava um contrato de sobrevivência para o futuro. Ele alertava repetidamente que o tempo era uma contagem regressiva finita e que a janela de oportunidade estava se fechando. Mas o som rítmico de seus martelos era abafado pelos gritos das festas decadentes e pelo tilintar das moedas de ouro nos mercados de escravos próximos. No 17º dia do 2º mês daquele ano crucial, a logística do impossível começou a se manifestar. Uma migração magnética e instintiva trouxe pares selecionados de cada espécie animal, conhecida para a rampa da arca. O ecossistema, em sua sabedoria biológica, estava se protegendo, enquanto a inteligência humana, cegada pelo orgulho, permanecia em estado de negação. Quando a família de Noé finalmente cruzou o limiar e a porta de madeira maciça foi selada por uma força externa e invisível, o silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. O desastre não veio apenas do céu através de nuvens carregadas. As fontes do grande abismo romperam-se simultaneamente, rachando a crosta terrestre e lançando oceanos subterrâneos para a superfície com uma pressão infernal, enquanto as comportas celestes desabavam em uma queda d'água contínua que obscureceu o dia. O mundo antigo, com toda a sua tecnologia, suas torres de orgulho e suas cidades muradas, foi apagado em 40 dias e 40 noites de caos hídrico absoluto. A arca, uma embarcação sem leme, sem velas e sem motor, flutuava sob o comando soberano das correntes e dos ventos, atingindo altitudes que superavam em mais de 7 metros os picos das montanhas mais altas do planeta, como o Everest. Dentro do casco de madeira de gofer, 8 seres humanos guardavam o fôlego da vida,
mantendo a chama da civilização acesa entre o rugido ensurdecedor das águas e o balanço incessante que testava os limites da sanidade. Foram 150 dias de domínio total das águas, um período de isolamento absoluto onde o passado havia sido deletado e o futuro era uma incógnita flutuante. A espera exigiu uma resiliência psicológica monumental. Noé monitorava o recuo das águas com o soltar de aves, observando o comportamento do corvo e, posteriormente, da pomba. Foram necessários 370 dias de confinamento até que o solo estivesse firme e a atmosfera estivesse minimamente estabilizada para o desembarque. No dia 27 do segundo mês do ano seguinte, a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Ao abrir a porta selada, Noé não encontrou o deserto árido que deixara para trás, mas uma terra purificada, lavada e silenciosa, pronta para ser escrita como uma página em branco. O primeiro ato oficial da nova era não foi a demarcação de terras ou a busca por recursos, mas um sacrifício de gratidão que reconhecia a soberania do arquiteto do universo. Enquanto o fumo do altar subia ao céu limpo, um fenômeno óptico inédito ocorreu. Um arco de refração de luz perfeita, exibindo 7 cores vibrantes, cortou o horizonte de ponta a ponta. Era o selo da nova aliança, a garantia de que as águas nunca mais seriam usadas para o cancelamento da espécie. A história de Noé não é apenas o relato do fim de uma era, mas a prova técnica e espiritual de que a retidão é o único material capaz de flutuar e garantir a continuidade da vida quando o sistema decide, por conta própria, se autodestruir sob o peso de suas próprias falhas. Apesar do ceticismo contemporâneo, que frequentemente reduz o relato de Noé a um mito poético ou a uma alegoria folclórica, a arqueologia da fé e a análise teológica propõem uma perspectiva muito mais severa e urgente. No cenário acadêmico e científico atual, a ideia de uma inundação global é amplamente contestada por modelos geológicos convencionais, o que leva muitos a descartarem a narrativa como uma herança obsoleta de civilizações nômades. No entanto, para aqueles que observam a história sob a lente da escatologia bíblica, o dilúvio não é apenas um evento do passado, mas um protótipo para o futuro. A maior validação desse relato não vem de fósseis ou sedimentos, mas das palavras do próprio Jesus Cristo, que utilizou a historicidade de Noé como a base de um alerta crítico para as gerações vindouras. Ao falar sobre o fim dos tempos e sua segunda vinda, Jesus não tratou o dilúvio como uma metáfora, mas como um precedente jurídico e social. Ele afirmou categoricamente que, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O ponto central do alerta de Jesus não era apenas o fenômeno climático, mas o estado de entorpecimento da sociedade. As pessoas seguiam suas rotinas, comendo, bebendo e casando-se, em um estado de normalidade absoluta e indiferença espiritual, até o exato momento em que a porta foi fechada e a água as levou. Portanto, a conclusão desse relato para o homem moderno não reside na busca por pedaços de madeira petrificada no topo do Ararat, mas na percepção de que o ceticismo de hoje é um espelho exato do escárnio enfrentado por Noé durante a construção da arca. Jesus alertou que a incredulidade não impede a execução do juízo, apenas remove a capacidade de proteção. Se o dilúvio foi o hard reset hídrico de uma civilização corrompida, as palavras de Cristo sugerem que o mundo caminha para um novo ponto de saturação, onde a arca contemporânea não é feita de madeira de gofer, mas de uma postura de vigilância e integridade. O maior perigo para o ser humano atual não é a dúvida científica sobre o passado, mas a negligência espiritual sobre o aviso de que a história, por mais que pareça estável,
possui um arquiteto que não hesita em intervir quando o sistema perde sua função original. Gostou desta história? Comente a lição dela para sua vida. Quer ver mais histórias inspiradoras como esta? Inscreva-se no canal e ative o sininho, compartilhe este vídeo e deixe seu like.